A ginástica de trampolim é uma das 7 modalidades ginásticas oficiais da Federação Internacional de Ginástica, a FIG, além de ser uma das ginásticas olímpicas, desde os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Mas quais são os aparelhos da ginástica de trampolim? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Pamela Pires Prática Ginásticas. Estamos de volta com o quadro Aparelhos da Ginástica, este quadro onde eu trago algumas informações sobre os aparelhos das diferentes modalidades ginásticas. Já falamos da ginástica artística, de todos os seus aparelhos, e já falamos da ginástica rítmica também, de cada um de seus aparelhos oficiais. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os aparelhos da ginástica de trampolim, diferentemente dos outros vídeos deste quadro, onde eu trago um aparelho por vídeo. Neste vídeo eu já vou falar de todos os aparelhos da ginástica de trampolim, porque são bem menos do que da ginástica artística e da ginástica rítmica. Então, resolvi condensar toda a informação que eu encontrei sobre os aparelhos da ginástica de trampolim para trazer no vídeo de hoje. Os aparelhos oficiais dessa modalidade são trampolim acrobático, onde nós temos duas provas diferentes: o trampolim individual e o trampolim sincronizado, que é feito em duplas, mas claro, cada um em seu trampolim. Também nós temos o duplo mini trampolim e também a pista de tumbling. Então, a modalidade de ginástica de trampolim é composta por 3 aparelhos oficiais e 4 provas. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 aparelhos e a sua evolução histórica. Todos os aparelhos da ginástica de trampolim são superfícies elásticas, que geram impulso vertical e têm como principal característica elementos acrobáticos. Os principais fundamentos observados nos movimentos são saltos e rotações. Os aparelhos da ginástica de trampolim são bem grandes, ocupam bastante espaço e, portanto, ficam fixos. Os aparelhos oficiais utilizados para as competições têm medidas e tamanhos específicos, determinados pela Federação Internacional de Ginástica e que está inserido dentro do documento de normas dos aparelhos. E, inclusive, para trazer todos os vídeos deste quadro, eu consultei este manual de normas dos aparelhos das ginásticas. Então, se você quiser dar uma olhadinha neste documento, tem um link aqui na descrição para acessar. Bom, então, como falado anteriormente, os aparelhos oficiais que se usam para a competição, eles têm medidas, tamanhos específicos. Porém, existem alguns aparelhos que são adaptados para a prática e que fazem parte do treinamento de um ginasta de ginástica de trampolim, como por exemplo, pista de tumble track, que é diferente da pista de tumbling, também mini trampolim, diversos tipos de colchões utilizados para aterrissagem para educativos e muito mais. Vamos agora falar um pouquinho sobre cada aparelho, começando pelo trampolim acrobático. Basicamente, é a cama elástica que todo mundo chama. O trampolim acrobático é um aparelho grande composto por uma superfície elástica retangular, com molas em volta para prender a malha central. Inclusive, o componente elástico vem quase que 100% das molas. Mas claro que o formato da malha ajuda também no momento de impulsionar o ginasta para cima, mas o principal componente elástico são as molas, e são muitas molas em torno de todo o trampolim. No trampolim existem 2 colchões de proteção nas pontas, além do treinador estar sempre alerta ali com um colchão extra para proteção, caso necessário utilizá-lo. Neste aparelho, realiza-se uma sequência de 10 elementos, são elementos seguidos, são acrobacias seguidas. Suas medidas: o trampolim acrobático tem 5 metros e 5 centímetros de comprimento por 2 metros e 91 centímetros de largura de área total, contando a malha mais as molas, sendo que a área ideal para se aterrissar é bem menor. A área da malha é de 4 metros e 28 por 2 metros e 14 e tem um retângulo no centro de 2 metros e 15 por 1 metro e 8 e um X no meio de 70 por 70 centímetros. Idealmente, deve-se aterrissar em todos os saltos, em todas as chegadas, ali no X. Se aterrissar fora do retângulo,
Aí se deduz bastante da nota final do ginasta. Além disso, a questão do retângulo é bem por uma questão de segurança também. Utiliza-se muito o trampolim acrobático em atividades de recreação, por exemplo. Existem diversos locais e instituições que alugam trampolins acrobáticos oficiais para fazer trabalhos de recreação, trabalhos de vivência com a ginástica de trampolim. E é muito importante se ter essas medidas, esses retângulos, essas marcações na malha, por uma questão de segurança. E a orientação de quem estiver fazendo atividade de falar, olha, você vai pular somente dentro deste espaço, deste retângulo, porque quanto mais para fora se for pulando, maior é a chance de cair do aparelho, de ser projetado, de ser impulsionado para fora. Então, saltar no centro é muito importante, sobretudo quando estamos fazendo acrobacias mais complexas. Então, o retângulo, ele é uma marcação para as competições, para que os juízes vejam as aterrissagens e possam deduzir ou não pontos da série, da sequência, e também serve para a parte recreativa como uma questão de segurança também. E a altura oficial de um trampolim acrobático é de 1,15 m. E agora sobre o duplo mini trampolim. É um aparelho que não tem uma altura muito grande e dos aparelhos da ginástica de trampolim é o menor de todos. Porém, podemos dizer que ele ocupa até mais espaço do que o trampolim acrobático, porque é necessário ter uma grande área para corrida preparatória e também um espaço para o colchão de aterrissagem. Então a área total utilizada para se treinar o duplo mini trampolim e para se apresentar o duplo mini trampolim é grande, mas a estrutura do duplo mini trampolim é bastante parecida com a do trampolim acrobático. Tem a malha com as molas em volta, prendendo a malha, e aquele esqueleto de ferro também que dá o formato do aparelho. Assim como no trampolim acrobático, em volta ali do aparelho, do duplo mini trampolim, tem também uma proteção que tem a mesma função nos dois aparelhos, no trampolim e no duplo mini, que é esconder as molas para, caso o ginasta pule muito para fora, não corra o risco de se pular em cima das molas. Então existe essa proteção em volta para esconder as molas, para que não corra o risco do ginasta pular nessa parte e se machucar. O duplo mini trampolim, ele tem um comprimento para a realização de duas fases de voo, dois momentos para a realização de acrobacias. A primeira fase, em que o impulso vem da parte inclinada, e a segunda fase, em que o impulso vem da parte reta do aparelho, aterrissando para o colchão, que apresenta 3 retângulos, sendo que o retângulo central é onde idealmente o ginasta deve aterrissar. Caso aterrisse fora, vai se deduzindo da nota do ginasta. As medidas do duplo mini trampolim. Ele tem 2,85 m de comprimento por 92 cm de largura, sendo que a parte inclinada inicia numa altura bem baixinha, de 45 cm, chegando até a altura máxima de 70 cm, que é lá na parte reta. Também tem colchão extra de proteção caso precise, ali o treinador fica sempre de olho durante a realização das acrobacias pelo seu ginasta. E a pista de tumbling? Lembra muito a estrutura do tablado do solo, porém em formato de pista. Diferentemente dos outros dois aparelhos anteriores, este não tem uma malha presa por molas nas laterais. Ele é um carpete em cima e as molas estão embaixo, igualzinho no tablado, para proporcionar o impulso necessário para a realização das sequências acrobáticas em deslocamento. São 10 metros para espaço de corrida, mais 25 metros de comprimento da pista, tem 1,5 metro de largura, e tem um colchão para aterrissagem com 2 retângulos. Aterrissar no primeiro retângulo é importantíssimo, caso contrário vai se deduzir da nota final do ginasta. Toda essa estrutura para a realização da sequência de tumbling faz deste o aparelho mais comprido de todas as ginásticas. E agora vamos para a evolução histórica da modalidade e dos aparelhos em si. A ginástica de trampolim surgiu no circo, muito antigamente. Na Idade Média, os que na época chamavam-se de saltimbancos, nada mais eram do que acrobatas, faziam suas demonstrações de acrobacias e saltos em superfícies elásticas.
Mas o ancião do trampolim acrobático surgiu só na primeira metade do século XX, lá na década de 30, por este americano aqui. Ele criou este aparelho com o objetivo de treinar astronautas e também ser um aparelho para utilização para aperfeiçoamento de acrobacias em outras modalidades, inclusive modalidades ginásticas. Porque basicamente, naquela época, a ginástica de trampolim não existia, não se tinha uma organização deste aparelho como utilização para um esporte específico. Então ele era uma ferramenta para ser utilizado em diferentes modalidades. O primeiro campeonato de ginástica de trampolim é datado da década de 60, porém já havia sido introduzido o trampolim acrobático em diversos outros campeonatos de ginástica ainda lá na década de 40. Então já existiam demonstrações da ginástica de trampolim, mesmo ela ainda não sendo uma modalidade. Já as competições de duplo mini trampolim datam lá da década de 70 e era bem diferente do aparelho que a gente tem hoje. Antigamente eram-se utilizados 2 mini trampolins separados por uma tábua e coberto por um colchão em cima. Dá pra imaginar isso? Não era nem um aparelho inteiro, eram 2 pedaços de aparelho. O duplo mini trampolim ele foi desenvolvido oficialmente por este rapaz aqui. E a pista de tumbling vem de uma prática bem antiguinha, mas obviamente que não no formato que se tem hoje. Campeonatos de tumbling são datados desde o final ali do século XIX e naquela época eram feitos com colchões simples, então montava-se uma pista de colchões para se fazer as apresentações de tumbling. Ao longo destes muitos anos, dessas décadas e desses séculos, foi usado de tudo como pista. Diversos tipos de superfícies, colchões diferentes, até chegar na tecnologia de hoje, a pista de solo com molas, inicialmente desenvolvida por esta pessoa aqui. Então é possível ver que a ginástica de trampolim ela teve seu desenvolvimento muito recente se comparado com as outras modalidades, por exemplo, a artística e rítmica. Porém, é possível observar que características dessa modalidade e desses aparelhos são datados desde muito tempo atrás. Então é uma prática antiga, mas como modalidade organizada e com aparelhos oficiais é bem mais recente. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, trazendo todos os aparelhos oficiais da ginástica de trampolim. Espero que você tenha gostado. Se você não conhecia a ginástica de trampolim, tá aí um pouquinho de informações sobre essa modalidade que é maravilhosa e super desafiadora. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!